Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E hoje, segunda-feira, começando a semana de vermelho. É isso aí, quer dizer que o negócio vai pegar fogo. Tô sentindo que alguma coisa tem, viu? Mas olha, hoje eu vou falar de um assunto que por muito tempo ficou restrito no mundo das passarelas. E não só das passarelas, eu tenho que defender que eu fui modelo, não é só nisso não, viu? Mas hoje é um assunto que faz parte de qualquer tribo, a ditadura da magreza. Você na sua casa, você conhece alguém que já sofreu algum tipo de pressão contra o corpo? Realmente é uma coisa que acontecia, né? E o que nós vamos saber se é muito difícil superar e como que acontece, se ainda acontece hoje. Coloca aí. Elas fazem de tudo para emagrecer. Eu tinha 90, vou para 87 de quadril. E aí comecei. Emagrecer. E muitas desenvolvem o transtorno alimentar. Caí na bendita anorexia. Começou com bulimia, que você faz aquela brincadeira, né? Ai, vou comer, ai, deixa eu ir lá, coloco o dedo na garganta e tal. Doença que pode levar à morte. Cheguei a um nível em que eu não queria nem beber mais água, porque eu achei que isso me engordaria, não no sentido calórico, mas estava pesando mais na balança. E aí eu fui internada para cuidar do rim. E lá eu também nem queria tomar o remédio para cuidar do rim, porque eu achava que o remédio ia me engordar. Especialistas alertam sobre a bulimia, também a anorexia. Cheguei a ser, assim, quase anoréxica uma época. Todo mundo olhando para você, eu tinha uma preocupação grande. Pesquisa realizada pela Secretaria do Estado da Saúde revelou que 77% das jovens de São Paulo podem desenvolver doenças como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar. Aí eu descobri que se eu enfiasse o dedo na garganta e colocasse para fora, olha que coisa louca, gente, eu poderia emagrecer. Vamos lá, destruir minha saúde. Não emagrecia, porque na verdade você coloca para fora, você não coloca tudo para fora. Para quem acha que o problema está apenas no mundo artístico, está muito enganado. O inibidor de apetite é um dos remédios que eu menos indico no universo para as pessoas tomarem na vida. Se você que está me assistindo toma inibidor de apetite, qualquer um que seja, para agora. Porque isso vai fazer um efeito sanfona na tua vida, você vai ficar depressivo. É algo muito sério. O Super Pop de hoje te convida a saber um pouco mais sobre esse assunto. É uma doença que você realmente não percebe que você vai tendo, você começa a achar que você está gorda, que você precisa emagrecer, mesmo não estando, como era o meu caso. É um assunto realmente muito sério. Eu vou falar com as minhas convidadas de hoje. Só tem mulher bonita aqui hoje. Vou dizer boa noite para Natália Guimarães. Tudo bem, Natália? Oi, gente. Boa noite. Querida. Boa noite, Lu. Tudo jóia? E a filharada vai bem? Oi? A filharada vai bem? A filharada vai bem, graças a Deus. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É a Maia e a Kiara. E a Kiara, que Maia fofas. Vou falar boa noite para Angélica Fietsky. Boa noite. Bem difícil esse nome, vai. É um pouquinho. Bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada. Você é ex-ginasta da Seleção Brasileira, é isso? Isso. Ó, parabéns aí para as brasileiras, parabéns. Vou falar boa noite também para Carol Dias. Tudo bem, Carol? Tudo, Lu. Boa noite, querida. gente. Prazer estar aqui com Linda você. como sempre. Você agora é coach de emagrecimento, é isso? Na verdade, eu sou coach de emagrecimento consciente. Isso é bom. É, muito. Vamos falar boa noite para a Aline Kens. Boa noite, Tudo bem, Lu. Aline? Boa noite, Obrigada gente. pela presença Boa noite, também. pessoal em casa. E a doutora Stephanie, que é psicóloga, para dar uma força pra gente. Boa noite, Luciana. Muito Boa noite a obrigada. todos. Tudo bom? Prazer sempre estar aqui com você. Obrigada, linda. Agora, a Carol estava no meio de uma polêmica nessa semana com a Mayra Card. O que aconteceu? Eu sei que não tem nada a ver com a pauta, mas não dá para perguntar, né? Bom, é que, assim, né, hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão criando alguns projetos de emagrecimento consciente. Isso é muito comum para que a gente possa dar um primeiro passo na vida das pessoas que estão desanimadas, né? Porque muitas pessoas, elas se sentem felizes em estar em grupos, em ter coach. E óbvio que o nosso produto, que chama Emagrecendo Sem Neuras, justamente porque eu já tive todos esses problemas, toda uma história de bulimia, anorexia, e eu decidi ter uma missão de ajudar as mulheres a se transformarem. E o que acontece? A Maíra, ela tem um programa há muito tempo que também faz a mesma função. Mas é quase que inevitável que programas de emagrecimento, que aliás tem muitos por aí, que eu torço por muitos, que são de colegas meus, tenham pontos em comum, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa um dia, tomei um susto. A minha irmã falou, chegou uma notificação aqui. E aí, quando eu vi, era da Mayra Card, da equipe da Mayra. E eu me assustei, porque é uma pessoa que eu sempre tive
Que um gosta, coleguismo, um carinho. Não tenho nada contra a Mayra Card de forma alguma. E o que ela acha? Que a gente cometeu um plágio do programa dela. Ela alega que a gente copiou ela, mas só que ela não alega o quê? Né? O que a gente copiou? A gente copiou os treinos, as receitas? Acho muito difícil que ela tenha como provar. Porque nós temos a nossa nutricionista, a Gabriela Guedini, que é da Cláudia Raia, da Fernanda Souza, Natália Dil, Taeme, enfim. E temos a nossa professora Gabriela Miranda e eu como coach. E aí ela falou que a gente cometeu um plágio e que ela queria que a gente parasse o programa, né? Que ela achou que não foi certo. E eu fiquei um pouco bastante chateada, mas tô de coração aberto para falar com a Maíra. Desejo tudo de bom para ela e acho que a gente tem que se preocupar. Obrigada, gente. E eu acredito que a gente tem que se preocupar mais em transformar a vida das pessoas e levar essa missão de ajudar as mulheres a se sentirem melhor, com calma, com paciência, otimismo, com a beleza, né? Se sentir bem, com autoestima, do que brigar por algo que todo mundo na internet hoje em dia é bem comum e que as pessoas estão querendo fazer a melhor intenção. Você teve problema com o peso? Foi assim que te impulsionou para trabalhar, para ajudar as pessoas? Na verdade, eu já falei várias vezes que eu sofria muitas pressões psicológicas, né? Não só eu, acho que acredito que as meninas aqui, também as mulheres lindas aqui, para estar magra, tudo. E muitas vezes, isso que foi o que a atriz falou ali no vídeo, vira uma pressão psicológica muito grande. Porque a gente tem um padrão de beleza, mas às vezes a gente não consegue chegar naquele padrão que as pessoas querem que você seja. E você tem que ser feliz e tá tudo bem. Que você quer também, que às vezes você observa... Eu acho que hoje em dia as pessoas se autopropõem também um padrão. Não é nem que exigem tanto, você não acha? Eu acredito que as pessoas hoje, elas escutam muitos outros. E é um defeito muito grande. E eu fiz isso. E foi uma coisa que eu fracassei. Você tem que estar assim, você tem que estar... É uma pressão muito grande. E tem maneiras de você chamar a atenção de alguém. Eu acho que se você for uma pessoa... assim, carinhosa, né, que mostre o lado otimista da situação, com clareza que a pessoa precisa mudar, ela vai com mais tranquilidade e não com uma pressão. Então, como eu tive anorexia, bulimia, embora eu nunca fui tão magra, eu tive todos esses problemas e tive uma síndrome do pânico, eu abri essa história, eu abri o meu coração e eu decidi fazer uma missão de ajudar as mulheres que se sentem tristes a realizarem esse sonho de estar bem. Agora, a Angélica, você tinha um problema porque você era esportista, era isso? Então, tinha que manter um peso que, de repente, se passasse desse peso, não conseguiria exercer a sua profissão, é isso? Eu digo que a minha maior briga é a ditadura da balança, porque eu não acredito na balança. Certo. Eu começo por aí. Eu não acredito que deva ser pesado os atletas todos os dias, ou como eu fui 4 vezes por dia. 4 vezes por dia? Bom, Sim. No final do dia você estava sempre mais inchada, porque é um fato. Bom, não necessariamente porque eu deixava de beber água, eu tomava laxante, eu desenvolvi bulimia para eu conseguir ter esse peso na balança. Quantos anos você tinha? Adolescente. 15? 15 anos. Eu comecei a tomar laxante com 15 anos. Mas por que tinha que pesar 4 vezes por dia? Então, diziam que era para manter o seu corpo físico para chegar magra na competição. Como é que você ia engordar até de noite, de manhã para de noite? Pois a gente retinha líquido às vezes. Você tomava água, por exemplo, eu deixava de beber água porque não podia, porque eu ia pesar depois. Então, às vezes, se pesava mais no começo do treino, você deixava de beber água o treino inteiro para no final do treino você ter emagrecido. Você recebeu parabéns, você emagreceu. E às vezes Perdeu não líquido, beber né? essa água fazia você reter mais líquido ainda. Exatamente. Né? E isso deixa a sua cabeça, de alguma forma, meio condicionada a isso. Foi difícil depois você tratar isso na sua cabeça? Está sendo difícil, não é fácil. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 27 anos. Ainda esse problema você carregou pro resto da sua vida? Sim, até hoje eu tenho luta. que me policiar para conseguir beber água. Eu te digo que hoje o meu intestino voltou a ser normal. Hoje, esse ano. E você é depois de magrinha? muito tempo. Eu não consigo me ver assim. Mas... Você acha que você não é magra? Não. Levanta pra gente dar uma olhada em você, por favor. Você acha que você não é magra, é ótimo, né? Não, eu Entendi. ainda tenho um pouco de noia com essa questão, né? Porque... Continua tendo isso? Sim. Eu não... Se eu dizer que eu estou sarada disso, eu não estou. Porque eu vou na frente do espelho, eu me aperto, eu vejo as gorduras que via como atleta. Então, hoje eu faço um trabalho mental
de Angélica, fico na frente do espelho e falo, você não é mais atleta, você não precisa disso. Você tem as suas atletas e você tem que ser exemplo para elas. Claro. Então, é um trabalho que eu faço Não, diariamente. e é uma mulher magra, né? Não pode dizer que você não é. Não é esquelética, mas é uma mulher magra e saudável. Hoje eu sou saudável. Claro, Sim. e magra, viu? Eu sei que parece que não, mas... Quer dizer, é uma paranoia que você pode adquirir. Eu tive isso muito tempo. Quando eu era modelo, a gente tinha essa... Eu não posso dizer que não, mas é verdade. E depois, por anos, você carrega isso com você. É um culto, né? Você acaba acreditando que aquela é a única verdade, que eu tenho que ser magra e só sendo magra eu vou ser bem-sucedida, eu vou ser bonita, eu vou ser querida pelo outro. E você acaba não se querendo, não se gostando mais. Porque acontece que uma hora você engorda 1 quilo, 2, acontece. Acontece com todo mundo, né? E qual é o problema também, né? O problema é que você se cobra, é isso, doutora? Exatamente. Você se cobra e acaba colocando... Vamos colocar um exemplo. Você é alta, você é magra, você é linda. Aí chega uma mulher com uma estatura um pouco mais baixa, um pouco mais cheinha e quer ter o seu corpo. Não vai conseguir, porque não é você. É uma outra pessoa, fica se comparando com uma pessoa que você não consegue ser e acaba gerando um sofrimento cada vez maior. Eu tenho uma coisa pior para falar. Às vezes você está se achando horrorosa, estranha por algum motivo e passa uma pessoa que totalmente fora do peso, que ela está feliz da vida, com os shorts enfiados lá no frunfó. Eu fico olhando e falo, gente, ela está muito melhor que eu. Tô falando, tá lá feliz da vida, rebolando, e eu aqui me achando uma droga. Então, tudo é questão de como você se vê. Autoestima, né? Não é? A famosa autoestima. A pessoa tá arrasando e tá todo mundo olhando, achando o máximo, porque ela tá se achando o máximo. A autoestima tem a ver com o valor que você se dá. Não é verdade, doutora? Eu acho que é legal falar da autoestima, que é quando você se estima, se gosta, se quer. Então, eu primeiro me quero, eu primeiro me gosto pro outro gostar de mim, pro outro Como me é que faz querer. isso? É um treino diário, né? Porque tem dias que a gente não acorda também, como você mesmo falou, mas é todo dia o que eu tenho de bom. Quais são as minhas qualidades? O que eu posso propor de bom pro outro, de bom para mim mesmo? Não só o negativo. Natália, você, Miss Brasil. Miss Brasil também tem, assim, uma exigência muito grande em relação ao corpo? Nossa, Lu, muito. Hoje eu estava relembrando, né, vários momentos da minha vida. Eu lembro que lá em Minas, um dia, eu estava fazendo um trabalho como modelo com uma outra menina que estava se preparando para o Miss Brasil. E aí ela disse que na dieta dela ela não podia comer nem cenoura. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu não consegui largar nenhum chocolate ainda. Se eu não puder comer nem cenoura, não, eu nunca vou querer participar de um Miss Brasil, eu nunca vou me preparar para o Miss Brasil. Porque eu achava que era aquela coisa maluca, né? E era? Ah, era. Hoje em dia nem cenoura? ainda... Nem cenoura, não sei se porque tem açúcar. Eu achei assim aquilo tão louco que eu falei, isso não é para mim. Mas aos poucos, com o tempo, eu fui entrando, fui entendendo. E eu lembro que, para o Miss Brasil, eu fui para a China participar de um concurso para eu ter mais experiência. Era um concurso internacional. Só que lá na China eu passei tanta fome. Nossa, mas a comida lá é ruinzinha. Nossa, muito. Eu também uma vez fui para a China e passei fome. Então, eu emagreci 5 quilos. E aí eu voltei, faltando um mês só para o Miss Brasil, e eu precisei engordar. Foi a primeira vez na minha vida que eu precisei engordar, sabe? Então, eu comecei a ter um pouco mais de consciência. Sabe aquela história de a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Sempre. Eu acho que isso tem muito a ver com maturidade também. Quando a gente é mais nova, a gente não se descobriu ainda. A gente não sabe, né, o poder que a gente tem dentro da gente. Então, a gente acha que o outro está melhor, que ali está melhor, mas a gente não consegue enxergar que a gente também tem muitas qualidades, né? Então, no Miss Universo, eu fui perceber que aquilo que me preocupava tanto, que eram as minhas curvas, eu tenho os ossos mais largos, é a minha estrutura. E eu fui, quando eu cheguei ali na frente, né, fiquei em segundo lugar, vi tantas mulheres maravilhosas, sequinhas, fininhas, que eu falava, nossa, é ela que vai ganhar. Eu olhei e falei assim, não é isso, sabe? Eu acho que essa luz que eu tenho dentro pode ter chamado a atenção de uma forma muito maior do que medida, simplesmente. Claro. Então, foi assim que eu comecei a me descobrir. Eu vi assim, falei, nossa, eu não imaginava que eu chegaria aqui, mas eu cheguei, por que será? Então, eu comecei a me ver no espelho e enxergar além disso, sabe? E quando você ficou grávida de gêmeas, então, quantos quilos? 18 quilos. Ah, foi pouco até. E, na verdade, eu enchei muito, porque eu tive descolamento de placenta e, a partir do 5º mês, eu tinha que ficar na cama. E eu incho muito, né? Então, eu preciso estar sempre drenando e tudo mais. Nossa, mas... E aí, com 2 semanas, eu já tinha perdido 20 quilos. Nossa, mas 18 quilos nem foi muito. Eu com um só foi 30.
Você foi bem. Agora a gente já vai falar com você, mas antes a gente vai conhecer a história de Amanda. Ela, gente, quando eu vi isso, ela chegou a me falar que ela chegou a pesar 29 quilos. Eu achei que era mentira, mas parece que é verdade. E hoje ela conseguiu vencer e ela é nutricionista. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Amanda Costa é nutricionista, mas chegou a pesar 29 quilos por conta da anorexia. Amanda, gostaria que você contasse pra gente como é que começou essa difícil fase na sua vida. Olha, eu tinha 15 anos, né, quando eu tive o auge ali, o início da doença. E durante essa fase da adolescência, né, o meu grupo era um grupo de meninas magras, né, e eu queria muito pertencer a esse grupo nesse formato. Sim. Eu praticava bastante esporte, então eu tinha a perna um pouco mais desenvolvida, mais forte, e as meninas eram mais esguias, e eu queria muito parecer com as meninas. Então, meu sonho era ter a perna fina. Fina, você queria seguir aquele modelo. Sim. E aí eu percebi que daria para fazer isso se eu tivesse que emagrecer. Eu falei, acho que dá para emagrecer e ficar com a perna fina. Então eu comecei a restringir algumas coisas, então parei de comer mais pães. Nessa época da adolescência eu estava assim, bastante fome, acho que é muito comum, claro, a gente está se desenvolvendo, então não faz o que a gente quer comer mais mesmo. E aí eu comecei a me restringir. Antes eu comia 2 pãezinhos, eu parei de comer 1. Aí daqui a pouco eu não estava mais tomando café da manhã. Começava a prolongar alguns jejuns. E aí eu cheguei numa fase, ainda na época escolar, que eu ia para a escola, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 13 e eu não comia nada até às 14 horas da tarde. Se for menina, todo mundo elogia se emagreceu, né? Ai, que linda! Tá magrinha! Que ótimo, que corpo lindo! E aí isso vai reforçando mais, estimulando ainda mais esse comportamento de você restringir a alimentação. Quando a família e você, né, quando vocês perceberam que havia um problema, que você estava doente? Bom, eu já tinha perdido bastante peso. Aos 15 eu tinha uns 52, eu cheguei a pesar os 42, quando todo mundo já começou a olhar, falou, nossa, Amanda, você tá muito magra. Você colocava pedrinhas no bolso para parecer que estava bem para a família, para as pessoas? Sim, na verdade, eu tinha que monitorar o meu peso num PS mais próximo de casa. E aí, para saber se eu não estava perdendo mais peso. Então, toda vez que eu ia lá, medir a glicemia, fazia N check-ups e tinha que me pesar. Então, eu colocava pedra no bolso para as pessoas não saberem que eu tinha perdido peso, porque eu ainda estava fazendo restrição. Até que você chegou a ser internada, né? Como é que se deu esse processo? Eu cheguei a um nível em que eu não queria nem beber mais água, porque eu achei que isso me engordaria, não no sentido calórico, mas estava pesando mais na balança. E aí eu fui internada para cuidar do rim. E lá eu também nem queria tomar o remédio para cuidar do rim, porque eu achava que o remédio ia me engordar. E quando você se olhava no espelho, você gostava da imagem que via? Você até relatou antes de nós começarmos a gravar que você gostava de ver os ossos, né, aparecendo, as costelas. Como é que se dava esse... O que você via no espelho? Eu sabia que eu estava magra, mas eu queria cada vez mais aquilo para mim, né, de ver os ossos aparentes, os ossos aqui nessa parte da cintura, eu achava aquilo bonito e eu achava que aquilo tinha que ser cada vez mais. Eu estava tão magra que eu não tinha bumbum mais, então assim, eu não podia ficar muito tempo sentada porque eu me machucava. Tudo bem, Amanda? Amanda tá aqui com a gente no Sete à Parte. Tudo bem, Amanda? Cadê você? Tudo bem, Luciana. Deixa eu ver, tô te olhando aqui. Bem-vinda. Obrigada. Amanda, você tá ótima. Obrigada. Amanda, eu vi ali que você estava tirando uma foto, inclusive você estava super feliz com as costelas aparecendo. A gente via que você não estava tendo noção de como você estava tão frágil, estava parecendo muito frágil ali. Exatamente. Eu achava que estava o máximo. Na verdade, ali, sabendo que estava magra, eu queria cada vez mais ficar magra. O que aconteceu? O que você acha que fez você começar com essa obsessão? Teve um fato específico? Eu sempre quis ter um corpo muito similar ao do meu grupo ali da escola, né? Então, as meninas da minha sala, elas eram magrinhas, do meu grupo elas eram magrinhas. Eu sempre tive um corpo mais torneado, mais forte. Joguei muito handball, então era muito nítido a diferença das minhas pernas e do meu desenvolvimento para das minhas amigas. Então, quando elas me elogiavam, falando, olha, nossa, como suas pernas são fortes, eu achava que minha perna era gorda.
Mas eu lembro de um episódio lá na sala do pediatra de espera, de uma amiga da minha mãe comentando que eu estava barrigudinha. E eu tinha 9 para 10 anos. E isso não saiu, assim. Foi algo que ficou marcante mesmo. E na adolescência eu acabei desenvolvendo isso com um pouco mais de potencialidade, né? De Como potencial. que é isso, Amanda? Quando você não conseguia comer, é isso? Sim, na verdade eu me esforçava muito para não comer. Tá. Né? Então eu cheguei a fazer muitas horas de jejum. No começo era muito difícil, é muito dolorido. Na verdade, passar fome é difícil. E depois aquilo foi se tornando um reforço muito positivo, porque eu sentia que eu tinha muito controle daquela situação de não comer e de perder peso, cada vez mais perdendo peso. Então era como se eu me sentisse no controle. A abstinência fazia com que você se sentisse em controle de você mesma. Exatamente, era isso. Ó. Exatamente. E quando você foi internada, e quanto você pesava no momento que você foi internada? Eu cheguei a pesar 29 quilos. Eu fui internada porque a minha função renal estava em 20%. Eu deixei de beber água, né, por um tempo, porque até a água eu achava que estava pesando. E aí o meu rim estava indo à falência e por isso eu fui internada e com esse peso de uma criança de 8 anos, menos Não, até. meu filho com 8 anos pesa mais que isso. Exato, então menos, 6 anos deve pesar uma criança. E os seus pais? Minha mãe sempre muito preocupada, a gente acabou procurando muitos médicos, todos davam o mesmo diagnóstico. Olha, mãe, sua filha tem anorexia nervosa. Eu sabia do meu diagnóstico muito antes de ir para o hospital. Mas quando a gente está dentro da doença, está vivendo a doença, nós nos tornamos muito resistentes. E existe uma questão de vergonha também, porque não é uma doença tipo gripe que todo mundo reconhece que é uma doença. Né? É uma doença que as pessoas tratam como fricote, frescura, quer ficar magrinho, por isso está fazendo isso. E, na verdade, é uma doença psiquiátrica, claro. Né? Então, tem que ser olhado com cuidado. Quando você se via, você tinha uma dismorfia, você achava que você estava gorda ou você tinha noção que você estava muito magrinha? Olha, Luciana, eu sabia que eu estava magra, mas eu queria cada vez mais ficar mais magra. Depois que eu me recuperei, que eu olhei as minhas fotos, que eu percebi, meu Deus, eu fiquei chocada no formato em que eu cheguei a ficar, cadavérica. Essas fotos que estavam rolando no VT são fotos que eu ainda não estava com os 29 quilos, então eu fiquei muito pior que isso, assim, cadavérica mesmo. Quanto tempo você ficou internada? Eu fiquei poucos dias, porque foi o tempo de eu recuperar a minha função renal. Acho que foram 15 dias no máximo. E aí o médico só me liberou para ir para casa porque minha mãe prometeu que ia me fazer comer. E o desespero de estar com soro e achar que estava engordando? Nossa, eu ficava andando com o carrinho lá no corredor do hospital o dia inteiro, porque eu queria andar para fazer exercício, né? E que eu não queria ficar parada de jeito nenhum, porque eu achava que eu ia engordar. E fora que o soro também, dali, estava, na minha concepção, me inchando. Então tinha uma balança também lá no corredor do hospital, eles até tiraram de lá, porque toda hora eu ia lá me pesar. O tempo inteiro. Então eu ficava lá rodando com o soro, carregando o carrinho para fazer exercício. Como é que você fez para sair dessa? Em que momento você acha que você está curada? Hoje é uma coisa que você tem que prestar muita atenção? Então, hoje eu tenho muito claro para mim que não é um problema mais, né? Não, já foi, eu demorei um pouco para me recuperar, sim, né? Foi em 1 ano de auge da doença, depois foi 1 ano para me recuperar. Eu percebi que eu estava melhor e que estava recuperando o meu prazer em me alimentar no momento em que eu, de fato, comecei a comer. Então, eu me esforcei bastante para voltar a me alimentar. E aí teve um momento assim que foi até marcante para mim, que foi um momento em que eu fui consumir um baldinho de pipoca, que aquilo foi tão prazeroso, que fazia tanto tempo que eu não sentia aquele prazer em comer. Doce ou salgada? Salgada. Mas era o prazer em comer sem culpa, sem julgar aquilo que eu estava comendo, sabe? E então, hoje, você come chocolate, come tudo? Como de tudo. Eu acho que essa diversidade que a gente tem na nutrição, né, o poder da gente trabalhar a ingestão dos alimentos como um todo, né, mas administrando de uma forma consciente, que respeita os nossos limites, respeitam as nossas condições, né, físicas e de saúde, é muito importante. Então, eu não me privo, né, mas eu respeito muito os sinais do meu corpo. Então, quando eu estou com fome física, eu como. Se eu estou com vontade de comer alguma coisa diferente... Você fome física, porque tem a fome mental. Não, assim, a gente tem as duas, né? Claro. Fome emocional e fome física. Aquela mas gula. Saber definir isso é importante, né? E aí ir atrás para poder fazer escolhas mais assertivas.
Ok, Amanda. E hoje você ajuda outras pessoas, você é nutricionista e você divide a sua experiência, é isso? Sim, eu tomei como missão aí poder mostrar para as pessoas que é importante, né, olhar para a alimentação não só como pôr nutrientes para dentro do corpo, mas o quanto é importante a gente ter uma boa relação com a comida e com o corpo, né? Então, não só no esporte, mas na vida como um todo. E eu espero que essa mensagem que nós estamos passando sirva para muitas pessoas, para que elas se atentem, que elas possam ser ajudadas. Ok, Amanda, muito obrigada, tá, querida? Eu que agradeço. Boa sorte para você e obrigado por dividir isso com a gente. Obrigada, Lu. Doutora Stephanie, realmente a questão da bulimia, da anorexia, é um distúrbio da mente, claro, mas a questão de ter o controle, você se sente em controle de você mesma, que é uma coisa que é difícil a gente ter o controle total de nós mesmos. Eu, por exemplo, às vezes estou surtada, não controlo nada. É difícil ter o controle de tudo na nossa vida, e a Tenta. gente vai buscando esse controle, né, e fica cada vez mais Só que difícil. não. Só que não. A gente tenta. É importante tentar, mas é importante a gente, como ela falou, ter os limites. Claro. A gente respeitar os nossos limites, né? Isso que é o mais Controla importante. aqui, não dá certo ali, arruma ali, vai indo. E ter o prazer, ter a vontade. O alimento, a gente tem que controlar o que a gente está conversando hoje, mas também ter o limite. Tem coisas que não vale a pena controlar, tipo brigadeiro, mas negócio. de vez em quando, né? A gente faz isso de também não precisar cometer excessos. Claro. Sempre tudo com limite na Com nossa certeza. vida. Isso que é importante. Com certeza. Agora, a Aline, você emagreceu quantos quilos, hein? Nossa, eu fui dos 103 para os 39. Peraí, porque você é petite, né? Você é pequenininha. Eu sou pequenininha. Você é petite, compacta. Eu sou compacta. Você uma mede baby compacta. quanto? Eu 1,60. Ok. Então, você era magrinha, normal. Eu sempre fui cheinha, pesava mais ou menos uns 63 quilos. Tá. Fui fazer um intercâmbio na ocasião. Fui para os Estados Unidos e em um ano eu engordei 40 quilos. Nossa. Sim. Então, dos 63 eu fui para os 103. Nossa, mas a comida lá tava boa, hein? Você fez exatamente o que eu fiz quando eu tava grávida. Eu fui de 60 para 90, só que você não tava grávida. Não, e na minha gravidez eu não engordei nada perto disso. Nossa, peraí. Cadê as fotos? Realmente a comida tá ruim lá nos Estados Unidos, hein? Eita, isso faz um tempo, hein? Tô com 36 anos, Você isso comia eu tinha o quê? 18. Você comia, tipo, só fast food? Comida... Só porcaria, né, Lu? Gente, mas engordou muito, hein? Engordei demais. Aí, o que acontece? Voltei pro Brasil, minha mãe, no aeroporto, não me reconheceu, porque tava procurando a filha dela. Como assim? Você chegou? Eu cheguei, minha mãe tava na minha frente, quer dizer, eu tava na frente dela, ela tava me procurando. Cadê a Aline? Cadê a Aline? Eu estava na frente dela. Que horror. Dizer, foi horrível, né? Você falou o quê? Falei, mãe, eu engordei um pouco. Mas assim, que triste isso. O que aconteceu? Eu tive que obesidade mórbida. Sua mãe não te reconheceu triste? Fiquei extremamente triste, isso mexeu muito com a minha autoestima. Enfim, era uma jovem adulta com 18 anos, queria namorar, queria sair, queria como qualquer jovem adulta. Então, assim, eu estava muito triste e eu fui indicada para fazer bariátrica na época. Eu fiquei com obesidade mórbida, só que eu não quis fazer. O que aconteceu? Eu não queria ficar com aquelas marcas de bariátrica. Afinal, eu era vaidosa e sou vaidosa, né? Então, não ia adiantar. Eu fiquei com medo também, não gosto dessas coisas. Eu fui fazer dieta sozinha. Eu emagreci 40 quilos em um ano. O que eu ganhei em um ano, eu perdi no ano subsequente, 40 quilos. E aí eu exagerei. Aí eu tive anorexia e bulimia nervosa. Além disso, eu fiquei viciada em anfetamina. Foi a parte mais difícil de sair, porque o vício da anfetamina, em princípio, ele te deixa magro, tudo. Depois, a anfetamina te dá um certo prazer, porque é uma droga, tipo uma cocaína. Te deixa acelerado, te deixa com a pupila de lado, igualzinho, não tem diferença. Então, o vício é um vício extremamente difícil de sair. E a consequência de tudo isso, desse meu vício de anfetamina, hoje eu tenho hipotiroidismo, né? Minha tiroide funciona menos, eu tenho que tomar T3 e T4 todos os dias. E depois que eu tive a Laura, eu acho que eu também tive narcolepsia devido a toda... Que é isso? Narcolepsia é doença do sono, eu tenho que tomar um remédio para ficar acordada de dia. Então, acho que tudo isso foi consequência de todos os erros que eu cometi no passado. Você está conversando e de repente você dorme? Mas tem graus de narcolepsia. Tem gente que está aqui conversando assim e de repente cai na sua frente. Como assim?
O nome estranho, narcolepsia, parece que de narcótico, né? Não tem nada a ver. Mas teve isso por causa das anfetaminas, será? Eu creio que sim, porque quando você toma anfetamina, aumenta a hipocretina no seu cérebro. E isso é viciante. Então, o que acontece? Quando você tem a narcolepsia, é a falta da hipocretina no cérebro. Então, eu tive isso porque eu dava muita hipocretina pro meu cérebro. Como é que você conseguiu parar as anfetaminas? Foi Difícil, muito... hein? A minha mãe quase, na verdade, na época, a minha mãe quase me internou. E eu fiquei com medo, enfim, foi muito difícil. Engordou? Quando eu parei com as anfetaminas, eu engordei, graças a Deus, porque eu estava muito magra, eu estava cadavérica, eu parei de menstruar. Nossa, e eu quase morri. Tragédia. Então, foi muito difícil. Mas agora parar. tá tudo certo. Agora eu tenho uma filha, estou com 36 anos, faço dieta, faço jejum intermitente, faço os meus jejuns. Tudo bem, mas faz ginástica, faz dentro da... Não vou morrer, não vou passar mal. E se eu engordar 1 quilo, eu emagreço. Qual o problema? Eu sou humana, tá tudo né? certo. Tá Sim, parecendo... com equilíbrio, com maturidade, né? Mas aí tá parecendo forte de ginástica. E a pessoa quando tem anorexia... Eu sou fitness, E a pessoa como que tem diz meu anorexia... marido. Não... Então, que as pessoas às vezes... As pessoas não têm noção do que é anorexia. No meu Instagram, as pessoas às vezes brigam, falam que eu tenho anorexia. Eu acho que é tão absurdo, porque a anorexia é uma doença que quando você tem, você não consegue malhar, você não consegue manter as atividades normais. É uma coisa muito séria. Não é uma coisa que a pessoa olha para uma pessoa magrinha e fala que tem anorexia. Mas realmente ter anorexia, né, doutora? É uma coisa muito grave. É muito grave porque você deixa de se alimentar e o nosso corpo precisa de alimentos. Claro. Então a gente acaba... O cérebro não funciona sem açúcar, para começar, né? Nada. Eu acho que, na minha opinião, como eu tive anorexia e bulimia, é lógico que a anorexia é horrível, você tem essa sensação de estar gorda, mas a bulimia, ela é além de ser nojento, porque você tem uma técnica, tem gente que coloca a mão para vomitar. O dedo, diz que fica machucado. A técnica é assim, você olhar e não já vomitar sem nada. Não fala a técnica, por favor, que eu não quero saber que vai me dar Então, enjoo. o problema é a frustração depois. E esse negócio de internet, as pessoas também têm uma grande mania de opinar muito e elas não têm noção do mal que elas fazem para as pessoas. Isso, que nem a Luciana falou, ela é magra, a tendência dela é essa, a genética, que foi o que a doutora dieta, falou. Tá? Mas normal. E assim, e também as pessoas ofendem as outras e falam as coisas. E às vezes a gente não tem noção do tamanho do mal que a gente está fazendo com aquela palavra para a pessoa, porque ela vai guardar. Então, o que eu acho? Que é importante despertar quando a gente está obeso, quando a gente está com a saúde abalada, mas de uma forma que seja positiva, que seja, né, otimista, paciente, porque a gente tem que ser mais gentil com o nosso. E na internet tem pessoas que procuram alguma coisa para reclamar. Só, né? Só. Teve um dia que uma reclamou da minha sobrancelha. Nossa, sua sobrancelha tá muito comprida, muito grossa. Beleza, a próxima vez eu faço menos maquiagem. Meu marido gosta, por favor, tava obrigado. maquiadíssima, sabe? Nem era eu que tinha feito. Mas posso pegar uma brecha? Não sou eu, sabe? Não, isso acontece com todo mundo, né, eu acho. Contar uma história. Quando eu fiz a minha segunda cirurgia ortopédica no ombro, eu entrei em depressão, né? Então, cheguei a pesar 74 quilos e o meu peso de competição era bem mais baixo, né? Engordei, começaram a falar que eu estava grávida, eu entrei em depressão e eu comecei a tomar laxante tomando um comprimido. Você é alta, né? Sim, comecei com um comprimido. Quando eu parei, as últimas vezes que eu tomava uma cartela por dia. Nossa. De 6 comprimidos. Eu passava a noite inteira no vaso sanitário, desmaiava de cólica. Ai, que horror. Entendeu? Então, depois eu cheguei a tentar comprar uma arma para me matar, porque eu entrei em um estado de depressão mesmo, operada, gigante, eu me olhava, a única coisa que eu fazia era sair escondido de casa para comprar comida, porque eu tinha uma compulsão alimentar gigante, só que depois eu tomava o laxante para compensar a situação, né? Então, e eu ficava só dentro de casa. E aí, depois de um tempo, né, que eu recuperei a cirurgia, eu fui para um evento esportivo, onde eu fui embaixadora e conheci meu atual noivo. Né, voltei de lá toda apaixonada e tal. Né? Eu não me matei, porque uma amiga minha descobriu, porque ela viu meu celular na hora que chegou a mensagem. Ela falou, o que é isso, Angélica? Você está louca? Descobriu. E aí... Eu desisti da ideia, me fizeram desistir e tudo. E depois que eu conheci o Daniel, eu voltei para casa e voltei a treinar, tudo, emagreci 10 quilos. Você conheceu ele que você estava cheinha? Tava com 74 quilos. E ele gostou? Gostou. E eu emagreci 10 quilos numa competição seguinte. Eu cheguei 10 quilos a menos, todo mundo tinha me visto naquele estado. Eles olharam para mim e falaram assim, olha, sua cintura está mais ou menos, mas suas coxas estão enormes, você está enorme ainda.
uma árbitra chegou para mim, em vez de falar, nossa, parabéns, claro. você emagreceu. Tipo, você tá ótima. Qualquer coisa, você está chegando perto do seu corpo de competição. Nada, falou assim, suas pernas estão enormes ainda. E quando você tem cabeça fraca, isso mexe muito. Quando você está com a cabeça quando você enfraquecida. tá naquele momento sensibilizado. Exatamente, isso é complicado. Não, e é difícil, eu vou contar, porque aí quando você emagrece, as pessoas falam, nossa, você tá linda. Uma vez eu fiquei doente, eu era modelo também, fiquei doente, peguei uma infecção alimentar, emagreci, tava com 54, 55. Nossa, você tá tão linda. E você fala, nossa, mas é que eu tava doente. Oi? Eu também, um diretor de programa. Nem queria, não dava. Exatamente, o diretor de um programa virou pra mim e falou assim, eu tinha pego pneumonia, ele falou assim, nossa, você pega agora. mais pneumonia. Eu falei, oi, a nossa saúde importa muito, e é isso que a gente tem que frisar, né? Bom, a ex-BBB Janaína do Mar não pensou duas vezes ao fazer uso de remédios e intervenções cirúrgicas, tudo pela busca do corpo perfeito, como a gente estava falando. Coloca aí. Eu quase morri aplicando remédio para emagrecer. Em 2007, eu ia participar de um concurso de beleza, de carnaval, sabe? Desses que tem na televisão, um concurso até famoso. E eu jurava que eu estava acima do peso. E aquilo começou a atormentar minha cabeça de uma maneira tão louca que eu resolvi fazer de tudo para chegar no corpo ideal. Nessa época, estava muito na moda, muito em ascensão, a aplicação de enzimas, que é aquelas picadinhas que a gente dá onde tem gordura, para que a gordura possa ser eliminada com mais facilidade. Eu fiz esse procedimento em clínicas durante um bom tempo e ele veio dando resultados legais. Aí, né, a louca da Janaína, óbvio, quis economizar. E resolvi, por meios ilegais, comprar o produto e uma amiga minha, que era enfermeira, aplicar em mim. Esse produto passou da derme, foi para a corrente sanguínea e quase me matou. Eu corri risco de morte. Para você ter noção, chamaram um médico que fez medicina esportiva para poder avaliar o que eu tinha consumido naquele momento. E vários médicos da USP vieram analisar, porque a minha barriga ficou toda deformada, minha barriga ficou roxa, com os nódulos gigantescos, assim. Eu já apliquei sabe, é uma droga de cavalo, que serve para aplicar em cavalo. E uma vez eu apliquei e o meu glúteo, ele formou uma bola também, uma fibrose grande, que eu quase perdi uma parte do meu glúteo, que eu tive que drenar de verdade para poder me recuperar dessa aplicação. E eu também fiz uma lipoaspiração na Bolívia. Vocês acharam chique, né? Porque fazer lipoaspiração no exterior, não, meu amor. E a lipoaspiração lá é assim, você chega no médico, eles olham pra você, te risca inteira, coloca na maca, enfia o cano, arranca toda a gordura, enfaixa você e te manda embora pra casa. Lá não tem pós-operatório, né? Então eu tirei os meus próprios pontos com alicate e acetona. O pior de todos os fatos da minha vida foi o último, que foi quando eu fiz uma lipoaspiração e não sabia que estava grávida do meu primeiro filho. Quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, ninguém faz exame de beta-HCG, ninguém procura saber se está grávida. Eu coloquei infravermelho na minha barriga para dissolver a gordura por dentro. E eu não sabia que meu filho estava lá dentro, gente. Vocês têm noção que eu podia ter matado meu filho? Nossa, o testemunho da Janaína é uma coisa... Como assim? Foi fazer uma lipo grávida? Coitadinha, ainda bem que... Acho que deu tudo certo no final, né? Que bom, obrigada por dividir isso com a gente. Mas é tudo em busca do corpo perfeito, que na realidade não existe, né? Que a gente viu que o seu namorado se apaixonou por você, mas cheinha. Porque na realidade o que a gente está vendo não é o que as pessoas estão vendo.
você tá vendo um negócio que talvez você ache bonito e as pessoas estão falando assim, nossa, mas aquela ali tá surtada, tá magra demais. Não é? Não tem isso mais. Eu acho que hoje em dia, ainda mais agora que a gente está vivendo, um momento que as pessoas podem se expressar da maneira com que se acharem mais bonitas, mais cheinha, mais magrinha. Tô falando, eu tava lá me achando uma estranha, tava lá a menina gordinha arrasando, a menina com a bundinha para fora, cheia de celulite, tava lá, e os boys tudo olhando, e eu achando que eu tava arrasando, tava um horror, Então é isso, a gente tem que também pensar que o que importa é como você se sente dentro, né? Parece que é clichê, mas não é. Aquele dia você pode estar mais linda, se você está se sentindo mal, você está com cara de ruim. Não é verdade, meninas? Vem de dentro, foi o que a Natália falou, vem de dentro. É autoestima, é como você se valoriza, né? Foi o que a doutora falou. Se você não tiver autoestima, qualquer base sua, você nunca vai ter autoconfiança, você não vai ter segurança, você não vai tomar decisões. E chega estranho no lugar, né? E você chega e as pessoas percebem. E existem mulheres incríveis de lindas que não conseguem ser felizes, e foi o que você falou. E tem outras que conseguem, né? Às vezes mais cheinha e tudo. O que eu acho importante sempre é frisar que a obesidade é uma doença que a gente tem que se cuidar. A obesidade mórbida, né? não é aquela coisa Porque cheinha. às vezes a gente vê, assim, as pessoas cultuam a obesidade. E isso não pode acontecer, né? Isso traz muitos problemas. Tem que se aceitar e tudo mais, mas está tem que completamente se aceitar, desleixado, não faz nada, não se mexe. A saúde só come é veneno, lugar, né? A gente tem que também buscar saúde e equilíbrio, é o que eu sempre falo, saúde. Porque com saúde a gente vai conquistar o resto, com certeza. Com certeza. E é esse corpo que você vai carregar para os próximos 50 anos, né, galera? A gente esquece outra coisa, disso. os boys, que nem se falou, eles também, minha filha, não gostam de mulher mal-humorada, não, viu? Não, é que tá com tem muita umas forte... mulheres que ficam aí, meio mal-humoradona, meio na dieta. verdade. E aí, às vezes, os homens falam assim, pô, vamos tomar um vinhozinho e tal, exato. quer se divertir, né? Não dá pra não fazer nada. O importante é ser exagerar. saudável. verdade. Todas as férias também, ser saudável. Senão você perde o boy. Ninguém aguenta você não poder fazer nada. O boy fala, uma mulher chata, né? Linda e chata, Mas né? eu tento trabalhar isso com as minhas atletas, né? Para que elas não passem o sofrimento que eu passei. Eu quero que elas sejam saudáveis, porque elas precisam ser saudáveis para estarem saudáveis na hora da competição, Claro. né? Claro, elas não podem estar muito cheinhas, porque vai ter lesão por causa de impacto. Mas elas precisam aguentar as 8 horas de treino. Claro, tem que estar entendeu? preparada. E não vai ser só comendo alface e um filé de frango que elas vão aguentar 8 horas de treinamento. Tem que estar forte. Né? Não vai ser eu pesando ela todos os dias que elas vão aguentar as 8 horas de treino. A gente tem que trabalhar com composição corporal dos atletas. Claro, às vezes comendo um pouquinho mais, né? tem mais massa muscular e é mais forte. Exatamente, né? Você não precisa pesar todos os dias. Você precisa trabalhar composição. Ela precisa ser saudável e aguentar treinar. E dela vai fazer em quadra. E vai ganhar o campeonato. Com certeza. E olha, quando a famosa dieta não funciona, entra em cena o mercado negro dos remédios para emagrecer, que nem a gente estava falando. A minha equipe foi para as ruas saber como é que isso acontece, porque existe, viu? Coloca aí. Ainda existem estabelecimentos que vendem remédios controlados sem prescrição médica. A cefamona é o melhor que tem. Hoje em dia, sim. Porque também tem... Eu vi farmácia, não vende, não consegue, né? É só indicação. O Super Pop levou uma atriz para tentar comprar medicamentos para emagrecer. Aqui eu tomo um por dia. Quantos ml? 15 miligramas. Tá. Aí você vai tomar um por dia, pode ser... Que hora você almoça? Eu almoço mais ou menos 2h30 da tarde. Então sempre 1 hora antes. Assinatura localizada. Mas ele é o quê? Ele é bem... Ele não vai agir no sistema nervoso, então ele vai perder gordura localizada. Quanto que ele sai? Você vai tomar ele e toda a gordura vai sair no xixi. Neste outro caso, é preciso fazer a encomenda primeiro por telefone. Na verdade, estou querendo comprar sibutramina de 15 miligramas. Você teria? Eu tenho do laboratório de manipulação. Eu peço hoje e chega amanhã. Quanto custa? R$70. R$70, só que tem um problema, não tenho receita. Não tem problema. Você até pode me indicar qual é o que funciona mais para emagrecer. É esse que eu te pedi ou tem outro? Anfetramona. Ah, entendi. Esse que eu te pedi, o sibutramina não. Melhor é anfetramina. Sibutramina é bom. Tá. Só que a anfetramona funciona mais. Pode Esse ser. só é um pouquinho mais caro, é R$90. Não tem problema, eu quero saber se eu consigo emagrecer rápido. Consegue. Por fim, conversamos com um homem que há anos comercializa remédios para emagrecer. Você disse que muitos lotes desses inibidores são falsos, é isso? Isso é verdade. Você tomaria o que você vende? Eu acho que não.
Veja o que ele diz quando questionado sobre a saúde dos pacientes. Você não se sente culpado por vender algo que é falso? Não, enquanto a minha conta bancária estiver alta, tá ótimo. Não, é super fácil ali, né? Parece que comprar remédios controlados no Mercado Livre. E o cara, no Mercado Negro. E a pessoa falou assim, vem cá, e você não se sente culpado das pessoas ficarem, não, dinheiro na conta, tá tudo certo. Oi? Meu Deus, que absurdo, né? Então, na realidade, quem tem que se cuidar é você. E eu faço um alerta para as mães. Que menina na fase de 13, 14, 15... Essa é a hora que você tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, tem que ver se está comendo bem. Um comentário errado, você viu, né? Tá com uma barriga, você tá gordinha, ou alguma coisa, dali pra frente o negócio pode piorar muito. Então as mães têm que ficar de olho, né? Colocar numa academia, porque normalmente quem faz academia não consegue parar de comer, porque faz academia. Sim, tem exercício físico. Aí também já vi as outras meninas lá bonitinhas, fortes, esse é o visual legal. Você tem que ser forte, magra, mas forte, saudável. E quem malha não dá pra não conseguir, tem que comer, né? Normalmente. Tem que comer, não, é óbvio isso, porque senão você não tem energia. Né? E o que adianta? Eu falo tanto isso, as pessoas se entopem de remédios, né? E isso faz muito mal, porque depois vem o rebote todo que ela tá falando. Então, o rebote qual é muito que é o melhor forte. remédio? É você ser feliz, porque a estética, ela vai vir com a saúde, não o contrário, gente. Angélica, como é que você malhava? Você, de novo, você é ginasta, você é alta. Quanto você mede? 1,67. Ah, você parece mais alta, parece bem alta. E a minha impressão é que você tinha 1,75m, parece alta. Como é que você fazia para fazer ginástica, fazer a sua série e não comer nada? Na verdade, eu comia, eu tomava laxante. Meu problema era esse, porque eu comia e tomava muito laxante. Gente, mas essa história de tomar laxante, você comia igual, entrava igual. Comia igual. Porque a gente, às vezes, tinha uma regra de, na hora do almoço, você aumentar 200 gramas. Entendeu? Então, o que você fazia? Pensa, uma adolescente, né, tinha acabado de menstruar, aí você fala, você pode aumentar 200 gramas. Ok, você acha que ela vai comer um prato saudável de comida ou eu vou comer 5 pães? Pão pesa muito menos. Pão, mas engorda mais. Claro, mas você acha que na cabeça que você vai pesar de imediato, uma adolescente consegue entender isso? Desculpa, mas não consegue. Ele prefere o prazer da comida, depois a gente se vira com o laxante, né? Era isso que eu tinha na cabeça. Só te deixava mais fraca. Então você comia? Eu comia bastante e o laxante... Eu tinha muita fome. Nossa, se eu como 5 tinha pães... fome. Claro, porque mas exercício. Eu treinava 8 horas. Antigamente a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Né? Hoje, numa dieta, eu como o dia inteiro, mas só coisa boa, só coisa saudável, muita coisa gostosa. Mas antigamente, por exemplo, quando eu queria perder peso, eu ficava o dia inteiro sem comer nada. Aí, 4 horas da tarde, eu comia uma melancia inteira. Ou comia um sanduíche inteiro. Sabe? A gente não tinha noção. E quando a gente era criança também, nossos pais pensavam que só a gente estar alimentado estava tudo bem. Então, se comer a batata frita inteira, tá bom. E não nutrido, né? E não nutrido. Então, hoje a gente sabe que não é assim. Mas eu acho que essa informação veio com o tempo também, né? Hoje já é uma coisa mais normal. Você sabe que tem os carboidratos bons, que tem as frutas, as vitaminas, a proteína. Mas antigamente era diferente. Esse negócio de fruta engorda. Eu não consigo ficar sem fruta, não. Deus me livre. Eu não consigo. Eu amo fruta, mas eu não como fruta. Eu como tudo. Aliás, carboidrato puro, né? Você não come? Eu como muito pouco. Nossa, você me empanturra. Por exemplo, uma manga pra mim dura 3 dias. Nossa, que eu coloco mas eu comi manga hoje à noite antes de vir trabalhar. Eu amaria poder tá uma comer. delícia manga. Nem te conto. A minha nutricionista, quando eu cheguei na Gabriela Guedini, eu falei sobre isso, sobre fruta. E a Gabriela libera. E ela fala inclusive fala que é importante. Então, assim, isso vai de um carboidrato corpo, bom, né? Só que vai de Mas, corpo. Exatamente. Você comer uma manga, você acha que você vai explodir, menina? Não vou explodir, mas o problema é que assim, eu não consigo me contentar naquela manga. Mas quantas mangas você vai comer? Mas eu não vou ficar na manga, eu quero a banana. Tudo bem, uma manga e uma banana. Vamos dizer, eu quero mais. Eu tenho uma compulsão alimentar muito séria. Eu comer uma manga e uma banana, delícia. A fruta, ela aumenta muito o nosso índice glicêmico. A frutose. Então tem a dica, se você mistura ali com uma sementinha, como a chia, ela já não aumenta. Então já é uma coisa mais tranquila e não vai te engordar. Então você pode comer com inteligência. Você não vai deixar de comer aquela fruta. Não, eu não deixo de comer. Mas se você aumenta ali a quantidade de fibras certinha. Exatamente.
Olha, agora a gente vai conhecer a história de uma modelo que foi do fitness para o plus size. Olha só, vamos ver se ela está feliz. Luciana Gimenez, a Yasmin Melli, que foi modelo, tem 38 anos, mas desistiu de seguir os padrões impostos pela indústria da moda e hoje ela é modelo plus size. Yasmin, muito obrigada. Conta pra gente como é que era a sua rotina antes. Eu era completamente neurótica com dieta, com alimentação, suplementação, treinos. Eu seguia tudo que todo mundo fazia, eu também seguia. O padrão? O padrão. Era difícil seguir essa rotina? Era. Porque, além da minha cobrança, eu tinha cobrança dos outros em relação a mim. Certo. Então, era uma neurose, assim, total. Quando você engordava um pouco, o que você ouvia? Nossa, você engordou. Olha, não tá tão legal. Sua barriga tá assim, assim, assado. Nossa, que quadril grande. Eu sempre tive bumbum grande. Sim. Nossa, que quadrilzão. Nossa, tá flácida. E quando você começou a mudar? Que você um dia acordou e pensou, não quero mais seguir esse tipo de padrão imposto pela indústria da moda, eu quero agora ser livre. Então, foi um processo assim de autoaceitação. Tá. Então eu comecei a me ver bonita de um jeito que eu não via antes. Eu comecei a me aceitar mais, a me amar mais, a respeitar que eu tinha limites, porque como eu ia muito, fazia muito treino, eu estava extremamente cansada sempre, eu não tinha disposição, eu era uma pessoa super chata. Porque você não come, eu fazia dieta, fazia contagem de caloria, então eu não consumia açúcar. Então, assim, me deu uma certa depressão. Então, é aí que eu resolvi realmente meio que abandonar. Não que eu não faça exercícios físicos, deixo bem claro que eu continuo fazendo exercício. E então você se tornou uma modelo plus size. Isso. Como é que se deu essa transição? Então, eu comecei a me aceitar do jeito que eu era. Então, eu percebi que era bonito também, do jeito que eu sou uma pessoa real, né? Então, aceitar que eu tenho estria, celulite, gordurinha, mas eu sou feliz do jeito que eu sou, me aceito, sou bonita, trabalho com isso. Meus trabalhos são muito mais frequentes do que na época quando eu era mais fitness. Jura? Hoje Sim. você trabalha muito mais, você recebe muito mais? Sim, recebo muito mais por isso. Entendi. Com certeza. Hoje você está realizada? Muito. Absurdamente realizada. Completamente realizada. Eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa. Não tem nada a ver do que eu era antes. Mas, Yasmin, a gente sabe que ainda existe a ditadura da beleza. Tem gente que te critica por conta dessa mudança? Tem? Claro. No próprio mundo dos modelos, a gente sempre sente aquela coisa de, nossa, ela é modelo? Sim, eu sou modelo. Eu tenho um maior orgulho. Eu sou modelo. Sou modelo de mulher real. E estamos de volta hoje com essas moças belíssimas. A gente está falando sobre distúrbios alimentares, né? E a gente fica falando aqui nos comerciais, mas é uma coisa muito importante que eu falei antes para você, mamãe, que é mãe. Eu falei de menina, mas os meninos também têm problema. É que as meninas se cobram mais nessa idade dos 12 aos 15. Fica de olho na sua filha. 12, 13, 14, 15. É uma época bem complicada para as meninas. Ainda mais com essa coisa de agora Instagram, quer ficar magra. O que eu vejo essas meninas, elas fazem aquele Facetune, fica com a cinturinha, fica feio. Photoshop, né? A gente quer ser igual e não consegue, né? Não, mas não fica legal aquilo. Não, fica estranho. A pessoa é bonita quando ela tá num peso normal, um peso... Não precisa, né? Tem que estar bem, senão fica magra demais. É isso daí, acaba frustrando as pessoas, porque elas querem, foi o que a gente falou, a comparação com os outros, né? E aí elas olham, elas falam, poxa vida, eu queria ser assim, ai, eu nunca vou ser assim. E é muito ruim isso, né? Muito ruim. É isso aí, estamos de volta. Alguém me falou que tinha uma loucura aqui, que fez pra... Angélica, foi você, Angélica? De novo você, né, Angélica? Sou eu. Só você que é a doida. Fala aí, linda. Mas essa, meu noivo estava junto. Tá. A gente foi fazer uma dieta de suco, que só passava durante uma semana tomando suco. Gente. No terceiro dia desmaiei. E ele Aí parou, né? Aí eu parei, ele me obrigou a comer, porque eu levantava da cama e ficava tudo preto, gente, caía. Não, ninguém merece isso, gente. Olha, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigada. Parece que a gente está rindo, mas na realidade eu acho que é um programa extremamente esclarecedor, que é uma doença, anorexia, bulimia, essa dismorfia que você olha, é assim que chama, né? Dismorfismo corporal. Você se olha e você não vê exatamente o que você é. Então, cuidado, né? Eu queria agradecer a Angélica, muito obrigada, boa sorte, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Natália Guimarães, como sempre, linda de morrer, parabéns para as meninas. Lu, obrigada.
Aline, muito obrigada. Obrigada, Lu. Doutora Stephanie, linda. Obrigada, Lu. Sempre Obrigada. um prazer estar aqui. Obrigada. E a Carol também, muito obrigada. Obrigada a você, Lu. Um prazer. Obrigada, gente. E o recado é esse, meninas. Força depende da comida. Coma, faça dieta bonitinha, coma saudável e faça exercício, que eu tenho certeza que você vai arrasar. E homem não gosta de mulher muito magra, não, tá? É um fato. É um fato. Boa noite, obrigada! Valeu, obrigada!